Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa noite a todos. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Feliz de poder, mais uma vez, estudarmos a palavra do Senhor. É, Antes de nós iniciarmos e orarmos, eu sempre costumo pedir e insistir que você se inscreva no canal, né? Você vai entrar no YouTube e vai digitar Missionário Ricardo Lins e vai aparecer os vídeos lá. Você clica lá nos vídeos e se inscreve, tá? O tema o título, o nome do canal é Para Este Tempo Você Foi Chamado, tá? E é importante você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, porque o YouTube tem muitos vídeos que ele não está notificando, tem muita gente reclamando. Então, por isso que eu insisto, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve e envia esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis para que o evangelho seja pregado, chegue até essas pessoas. Tá bom, meus amigos? Isso é muito importante para o crescimento do canal do Senhor. Esse canal é de Deus, não é meu, tá? Esse canal é de Deus. E vocês é que podem contribuir para o avançamento desse canal, para que a obra de Deus ela se prolifere cada vez mais, porque Deus conta conosco, né? Ele não precisa da gente, mas ele conta conosco. Nós temos hoje uma ferramenta poderosa que é a rede social, que chega a milhares de pessoas em outros países, que sem essa ferramenta seria um pouco difícil, seria bem difícil, né? Vamos orar? Maravilhoso Senhor e bom Deus, louvado e exaltado seja o seu nome. Nós te damos graças pelo dom da vida, nós te damos graças pela paz, pela proteção e pela bondade do Senhor para conosco. Nós não merecemos, mas pelos méritos de Cristo, o Senhor sempre está ao nosso lado. Continue conosco, Senhor. Nos ajuda a que o que for falado nesta noite chegue aos ouvidos de cada ouvinte de uma maneira clara e que a mensagem possa trazer um fortalecimento espiritual. Sejas o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. Bem, para aqueles que vão assistir o vídeo ainda hoje, boa noite. Para aqueles que vão assistir só amanhã, um bom dia. E para aqueles que vão assistir à tarde, uma boa tarde. Infelizmente, essa semana foi bem difícil, corrida. Não foi possível a gente estar gravando literalmente pela manhã. E aí nós estamos, nesse momento, agora gravando esse vídeo. O tema de hoje é um tema interessante. Por que é interessante? Eu costumo dizer que quando nós estamos passando por provas, e todos nós passamos por provações, por labutas, por pelejas, porque nós vivemos num mundo que jaz do maligno. Então, é difícil você encontrar alguém que não esteja passando por algum tipo de luta. Ainda mais nós que queremos fazer a vontade de Deus. Até aqueles que também não querem estar com Deus, ter compromisso com Deus, ainda assim estão passando lutas, dificuldades. Porque nós vivemos num mundo mau, que jaz do maligno, um mundo sem Deus. Um mundo que precisa de Deus. Então, quando a gente está numa provação, quando nós estamos numa provação, a gente tende a olhar para a provação
né, para peleja, para dificuldade, sempre pelo lado de que o mal é que está conduzindo aquilo ali. E nem sempre é o mal. Às vezes é Deus que está permitindo aquilo ali. Tem provações que tem a mão de Deus. Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, se eu não me engano, verso 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, quer sejam boas, quer sejam más. A gente tende a olhar as boas como Deus no controle, e a gente tende a olhar as más como o mal no controle. Não, irmãos. Muitas das vezes é permissão de Deus. As aflições, na verdade, elas são nada mais nada menos do que bênçãos disfarçadas para a nossa vida, né? O tema de hoje é: as provações educam, purificam e fortalecem. E de fato é verdade, irmãos. As provações têm como finalidade nos educar, nos refinar, nos purificar e nos fortalecer, nos tornar pessoas melhores. Por quê? Porque somos pedras brutas que precisamos ser lapidadas por Deus. E muitas vezes Deus permite, né, que nós passemos pelas fogueiras, pela moenda. Deus permite muitas vezes que sejamos moídos, amassados, no bom sentido da palavra, é claro, né? Não literalmente amassados, mas assim, esmagados pelas provações, para revelar o caráter de Cristo, para que deixemos de ser pedras brutas e venhamos a nos tornar diamantes, joias nas mãos de Deus. Olha o que diz o apóstolo Pedro na primeira carta dele, capítulo 4, verso 12 e 13. Amados, por aqui nós já vemos. Olha como é que Pedro começa o texto. Amados, meus amados irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Ou seja, amados, não se choquem com o que vocês estão passando. Não se entristeçam, não se aborreçam, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, Pedro nos aconselha a nós não estranharmos a ardente prova que vem sobre nós, para nos alegrar. Porque nós estamos muitas vezes passando pela ardente prova e sendo participantes das aflições de Cristo, para que possamos lá no fim, lá naquele grande dia, nos regozijar, nos gloriar com Cristo, né? Então, irmãos, se você está passando pela prova, agradeça a Deus. Eu sei que não é fácil, eu estou passando por luta, tem milhares de pessoas, talvez eu esteja falando para alguém que está passando por luta. Às vezes a gente fica triste, fica cabisbaixo, mas Deus está no controle de tudo, irmãos. Ele sabe o que é melhor, Ele tem cuidado de todos nós. Olhando com visão profética para os perigosos tempos em que a Igreja de Cristo estava para entrar, o apóstolo exortou os crentes a permanecerem firmes em face das provas e sofrimentos. Ou seja, Pedro teve uma visão profética dos perigosos tempos em que a Igreja de Cristo iria passar. E aí, o que ele orientou a igreja? Permaneçam firmes, irmãos. Não estranheis o fogo que arde entre vós, mas alegrai-vos, regozijai-vos, para que vocês um dia se gloriem, se regozijem e se alegrem
na presença do Salvador, lá nos altos céus, lá na Santa Jerusalém, na Cidade Santa. As provas são parte da educação recebida na escola de Cristo. Você está conseguindo entender? Muitas vezes as provações, elas fazem parte da nossa trajetória cristã aqui nesse mundo, irmãos. Porque seria muito fácil se tudo fosse bem na minha vida, se eu estivesse na igreja e é só vitória, só bênção, só graça, só alegria, né? Isso é maravilhoso, mas infelizmente não é assim. Muitas das vezes nós somos acometidos de algumas coisas que a gente não entende e que a gente não tem que nem perguntar o porquê que está passando por isso, mas para quê, né? Porque nada acontece por acaso, tudo tem um porquê, uma finalidade. E Deus está provando o seu povo nos últimos dias, porque Ele quer realmente encontrar um povo leal, fiel a Ele, né? Provas e obstáculos são seus métodos escolhidos de disciplina. Olha só que coisa tremenda. Provas e obstáculos são seus métodos escolhidos de nos disciplinar. Poxa, irmão, mas que Deus é esse que quer me disciplinar com prova, com dor, com sofrimento? Irmãos, Deus é especialista em tratar de pessoas. Ele sabe melhor do que ninguém como tratar de cada ser humano. Então não cabe a nós indagarmos o porquê ou para que Deus está fazendo isso ou aquilo. Devemos aceitar e devemos em tudo dar graças, porque esta é a vontade do Senhor. Ele sabe como te tratar, Ele sabe como me tratar, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E Ele se utiliza das provas e dos obstáculos justamente para nos purificar. Se Deus está te peneirando, se Deus está te provando, se você está passando por pelejas, isso é um bom sinal. Isso significa que você está no caminho certo. Agora, se a tua vida vai tudo bem, não acontece nada, é só vitória, é só bênção, não estou falando que é errado isso, mas você não passa por lutas, tá tudo encaixado perfeitamente, cuidado, hein? É possível que você esteja distante de Deus, porque as provas, as aflições são bênçãos disfarçadas. E é justamente quando nós estamos... Por que Deus permite provações, obstáculos? Porque se Ele tirar isso da nossa vida, irmãos, nós com facilidade nos esquecemos de Deus. Por qualquer coisa nós nos vendemos, nós negociamos princípios, nós nos entregamos ao mundo. Nós nos esquecemos de Deus por qualquer coisa, irmãos. Às vezes é por um carro, às vezes é por uma bela casa, às vezes é por uma conta bancária, um emprego muito bom. Então, irmãos, Deus precisa manter diante de nós obstáculos e provações, para que a gente sempre esteja reconhecendo que a gente precisa do Salvador e que a gente só conseguirá sair do buraco se nós estivermos agarrados com Ele. Então, na verdade, isso é amor, irmãos. Isso, não veja Deus como um Deus que quer o seu mal, um Deus que se deleita no teu sofrimento, mas um Deus que te ama e quer te salvar. Por isso que Ele permite essas situações. Aquele que lê os corações humanos conhece-lhes as fraquezas melhor do que eles mesmos as poderiam conhecer. Ele vê que alguns têm qualificações que, se apropriadamente dirigidas, poderiam ser usadas no avançamento da sua obra. Por isso que às vezes, irmãos, Deus permite pessoas passarem por certas provações. Cada um está passando uma luta.
Às vezes a luta que eu estou passando não é a luta que você está passando. Às vezes a luta que você está passando não é o que eu estou passando. Entendeu, irmãos? Mas por que Deus permite? Porque Deus vê coisas boas, qualificações em nós que podem ser desenvolvidas por Ele. E que nós podemos ser muito úteis para a obra dele. Porque Deus não vai ficar perdendo tempo com coisas sem valor. Se Deus está permitindo que você seja provado, se Deus está trabalhando, né, te provando, é porque Ele vê que você tem valor. Porque se ele não percebesse que você tem algum valor, Ele não perderia tempo com você. Porque Deus não quer perder tempo com ninguém, Ele quer ganhar tempo. Ele tem pressa, irmãos. A mensagem precisa ser dada. A última advertência. A mensagem de Apocalipse 14, ela precisa ser anunciada. E Deus tem pressa. E Deus precisa levantar homens e mulheres que sejam leais, que deem essa mensagem, né, de uma maneira correta, com fidelidade, com amor e com lealdade. Em sua providência, Ele leva essas almas a diferentes posições, variadas circunstâncias, para que possam descobrir os defeitos que estão ocultos ao seu próprio conhecimento. Olha só que interessante, em sua providência, Ele leva essas almas a diferentes posições e variadas circunstâncias. O que Deus faz? Ele permite cada ser humano, cada cidadão passar por uma circunstância. Né? Por que Ele permite isso? Para que Ele possa ver e nós, principalmente nós, possamos ver que nós temos muitos defeitos. Às vezes eu tenho algum defeito que eu ainda não enxerguei, não consigo perceber, mas que Deus sabe que eu tenho. Então Ele permite situações, circunstâncias, possibilidades para que esse defeito venha à tona e eu enxergue que eu preciso me afastar desse defeito, preciso abandonar esse defeito de caráter. Então, irmãos, eu vejo isso como uma atitude de amor de um Deus que ama e que pleiteia, que luta por cada filho seu. Muito bem. Não raro, Deus permite que o fogo da aflição os abrase, a fim de serem purificados. Ele nos dá a oportunidade de vencer esses defeitos, habilitando-nos, ou seja, qualificando-nos pela sua graça e pelo seu poder. O cuidado de Deus por sua herança é incessante. Ele não permite que sobrevenha a seus filhos nenhuma aflição que não seja essencial ao seu bem presente e eterno. Deus não permite nunca que você passe por algo que você não venha suportar. Não existe tentação que não seja humana. Então, se você está passando por algum vale, pelo deserto, é porque Deus sabe que você pode suportar. Porque Ele não te daria um fardo que você não pudesse carregar, irmãos. Deus não é injusto. Ao contrário, Ele é justo. Tá bom? Deus deseja purificar sua igreja da mesma maneira como Cristo purificou o templo durante seu ministério terrestre. Tudo quanto Ele faz recair sobre seu povo como provas vem para que alcance mais profunda piedade e maior força para levar avante os triunfos da cruz. Ou seja, eu já falei isso aqui algumas vezes, as provações, as aflições são obreiras nas mãos de Deus para nos purificar, para nos ajudar a sermos cristãos verdadeiros, leais, fiéis, né? Como os grandes homens do passado, e para que a gente possa avançar, né, em piedade, com a força maior de Deus e levando essa mensagem preciosa. Houve um tempo na experiência de Pedro em que ele não se dispunha a ver a cruz na obra de Cristo.
Vocês sabem que Pedro, ele era um homem impetuoso, orgulhoso, batia no peito. Você lembra que ele chegou a falar? Ainda que todos te neguem, Senhor, eu nunca te negarei. E aí Jesus declarou: Pedro, ao cantar do galo, 3 vezes tu me negarás. E quando Pedro se viu ali, o ouvir do cantar do galo, ele se lembrou do que Cristo tinha dito para ele. Mas Pedro se arrependeu amargamente e foi muito útil no ministério de Cristo depois. Ao contrário de Judas, que não se arrependeu, vendeu o mestre por 30 moedas e depois se enforcou. Morreu sem a salvação. Ou seja, um homem que teve a oportunidade de se salvar, um homem que Jesus colocou como tesoureiro, era um dos mais cultos, mais inteligentes, para que justamente ele pudesse se acertar, porque a dificuldade de Judas era dinheiro, ele era muito egoísta, né? Então Deus colocou ele como tesoureiro, para que justamente ele pudesse ser moldado, mas ele não aproveitou as oportunidades. Quando o Salvador deu a conhecer os discípulos os sofrimentos e morte que os esperavam, Pedro exclamou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. A compaixão própria que se esquivava de seguir a Cristo no sofrimento preparou as razões de Pedro. Foi para o discípulo uma amarga lição que ele não aprendeu, senão vagarosamente. Até Pedro, que andou com Cristo, teve que aprender lições vagarosamente. Então, às vezes, irmãos, tem coisas que Deus quer realizar na nossa vida que demandam tempo. Alguns aprendem mais rápido, outros são mais vagarosos. São mais assim, lentos, devagar, né? E Deus continua trabalhando com eles. E de que a senda de Cristo na terra é feita de sofrimento e humilhação. Porém, na fornalha de fogo ardente, devia Pedro aprender essa lição. Agora, quando seu corpo outrora ativo estava curvado ao peso dos anos e trabalhos, Pedro pôde escrever: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar ou experimentar, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. E aí é aqui que eu quero me ater mais com você. Na verdade, irmãos, a ardente prova que vem sobre vós, ela vem para nos experimentar. Nós estamos sendo avaliados, observados e experimentados por Cristo, para ver se nós, pela sua graça, conseguiremos adquirir vestes apropriadas para um dia estar nos céus. Então, irmãos, o tempo que nós estamos não é tempo de brincar, não é tempo de celebrar, é tempo de chorar, é tempo de jejuar, é tempo de se santificar, é tempo de se consagrar, de se entregar sem reserva ao Deus eterno, porque nós não sabemos o que nos acontecerá no dia de amanhã. A Bíblia diz que nos é dado um dia por vez. O amanhã não nos pertence, pertence a Deus. E eu queria meditar, para fechar, num texto que está aqui. O último texto desta mensagem se encontra em Tiago capítulo 4, verso 14. Nós temos que atentar para isso, irmãos. Olha o que Tiago diz aqui: Digo-vos
que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por um pouco e depois se dissipa, se desvanece. É como uma neblina que aparece e logo logo se dissipa. Então, irmãos, nós não sabemos o que pode nos acontecer amanhã. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem possa vir a nos educar, a nos refinar, a nos purificar e nos aproximar de Cristo Jesus, ao ponto de alcançarmos a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome pelo estudo da sua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixou ao léu, nos deixou a santa palavra de Deus, um livro sagrado que tem como finalidade nos educar, nos refinar, nos purificar e nos tornar perfeitos em Cristo Jesus no caráter. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nos ajude a olharmos para as provações como bênçãos disfarçadas e não como um mal, porque nem sempre é o mal que está nas provações. Muitas vezes é a mão de Deus que está nos provando para nos tornar pessoas melhores para Ele. Fica conosco, abençoe a todos aqueles que irão assistir essa mensagem, que possam ser tocados pelo Divino Espírito Santo e que possam buscar uma mudança divina e entender que o tempo não é para brincar. O tempo é um tempo de jejuar, orar e de chorar aos pés de Cristo. De buscar o caráter de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.